A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 27 de fevereiro, primeira semana da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando coisas que talvez nem consiga colocar em palavras. Eu sei das noites em que você ficou acordado, repassando na cabeça aquela conversa, aquela briga, aquela palavra que foi dita ou que ficou presa na garganta. Eu sei dos dias em que você olhou para o lado e sentiu que tem alguém que você ama, mas que anda tão longe, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Eu sei das vezes em que você tentou perdoar, tentou virar a página, mas a mágoa voltou com força, como se nunca tivesse ido embora. Eu sei do cansaço de quem já pediu desculpa 1000 vezes e nunca ouviu um pedido de volta. Eu sei do medo de se abrir de novo, de estender a mão e levar mais uma facada. Eu sei da solidão de quem carrega no peito uma ferida que ninguém enxerga, porque você aprendeu a sorrir por cima da dor. Eu sei do peso de guardar rancor, porque o rancor não dói só em quem recebe, ele destrói por dentro quem carrega. Eu sei das vezes em que você quis ligar, quis mandar uma mensagem, quis pedir desculpa, mas o orgulho travou, ou o medo travou, ou a vergonha travou. Eu sei do cansaço da alma de quem finge que está tudo bem no almoço de domingo, mas por dentro está sangrando por causa de uma relação que foi quebrada. Eu sei de quem reza e sente que a oração bate no teto e volta, porque tem algo atravessado no peito que não deixa a paz entrar. Eu sei de quem já tentou perdoar e não conseguiu, e agora carrega a culpa de não conseguir perdoar em cima da dor de ter sido ferido, uma dor em cima da outra, um peso em cima do outro. E eu sei também daquela pergunta silenciosa que mora no fundo do seu coração: será que ainda dá tempo de consertar? Será que Deus ainda olha para mim depois de tanta raiva que eu guardei? Será que eu sou uma pessoa ruim por não conseguir esquecer o que me fizeram? Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio te encontrar exatamente no ponto onde você está, não no ponto onde você gostaria de estar, no ponto onde você realmente está. O Evangelho de hoje traz uma das frases mais desafiadoras que Jesus já disse. Ele olha para os discípulos e fala: quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Repare bem, Jesus não disse vai primeiro rezar mais, não disse vai primeiro fazer uma promessa, não disse vai primeiro jejuar, ele disse vai primeiro fazer as pazes. E isso muda tudo. Porque a gente vive achando que a vida espiritual é algo que acontece entre a gente e Deus, num cantinho isolado, longe do mundo. Mas Jesus vem e coloca o dedo na ferida. Ele diz que não existe oração verdadeira enquanto o coração estiver envenenado de mágoa. Quando você diz eu não consigo perdoar, Deus não diz então você é fraco. Deus diz eu sei que dói, mas eu quero te libertar dessa prisão. Quando você diz essa pessoa me destruiu, Deus não diz esquece isso. Deus diz eu vi tudo e eu quero curar o que foi quebrado. O Evangelho de hoje não é uma bronca, é um convite para a liberdade, um convite para largar o peso que você carrega nas costas há tanto tempo. Porque a mágoa é assim, ela começa pequena como uma pedrinha no sapato e com o tempo ela cresce, vira uma rocha que esmaga o peito. E Jesus olha para você hoje e diz: você não precisa carregar isso, larga no altar, larga diante de mim,
não porque o outro merece o seu perdão, mas porque você merece a sua paz. E aqui eu preciso te ajudar a entender uma coisa muito importante sobre quem é Deus. Porque muita gente cresceu ouvindo que Deus é um juiz severo, que fica anotando cada erro, cada pecado, cada vez que a gente escorrega. Muita gente acha que Deus olha para o nosso coração e vê só a raiva, só o rancor, só as coisas feias que a gente esconde. Mas o Deus que Jesus apresenta neste evangelho é completamente diferente. Esse Deus não fica esperando você resolver tudo sozinho para depois te aceitar. Esse Deus entra no meio da sua bagunça, entra no meio da sua raiva, entra no meio do seu ressentimento, e não entra para condenar, entra para curar. Quantas vezes você já se sentiu indigno de se aproximar de Deus porque sabia que tinha ódio no coração? Quantas vezes você deixou de rezar porque pensou, eu não mereço falar com Deus enquanto eu sentir isso? Quantas vezes você se afastou da igreja, da oração, da comunidade, porque achava que precisava primeiro ser uma pessoa melhor? Pois eu te digo, Deus não espera você ficar pronto, Deus não espera você resolver todas as suas mágoas, Deus não faz contabilidade dos seus ressentimentos. Ele quer ficar quando você está com raiva, ficar quando você não consegue perdoar, ficar quando você sente vergonha do que sente, ficar quando todo mundo já foi embora, ficar, simplesmente ficar. Porque a presença de Deus não é um prêmio para quem já chegou, é um abraço para quem ainda está no caminho. E você está no caminho, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com medo, você está no caminho, e isso já é muito. E neste momento eu quero te fazer um pedido. Se esta reflexão está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal para receber a notificação todos os dias. Acompanhe diariamente o Evangelho, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar aos poucos o que a gente nem percebe. E faça uma coisa por mim, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser o nome de alguém com quem você precisa se reconciliar, pode ser um pedido de cura, de paz, de coragem para dar o primeiro passo, porque ninguém dê perdão, reconciliação, paz, liberdade, coragem, cura. Escreva o que o seu coração precisa e saiba que cada nome que aparece aqui é apresentado diante de Deus. Cada intenção é acolhida com amor. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 63 anos, costureira, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela e a irmã mais velha, Dona Fátima, passaram quase 8 anos sem se falar. Tudo começou por causa de uma herança. A mãe delas faleceu e na hora de dividir os bens, houve uma discussão, palavras duras foram ditas, acusações de ambos os lados. Dona Aparecida me contou que durante esses 8 anos, ela ia à missa todo domingo, rezava o terço todo dia, mas tinha uma coisa que ela não conseguia fazer: pronunciar o nome da irmã sem sentir o estômago apertar. Ela disse assim: padre, eu fazia tudo certinho na igreja, rezava o terço, fazia novena, participava da pastoral, mas quando chegava a hora do abraço da paz, eu apertava a mão de todo mundo com um sorriso, e por dentro eu sabia que tinha uma pessoa que eu não conseguia abraçar nem em pensamento. E o pior, eu me sentia uma hipócrita, porque como é que eu podia pedir a paz de Deus se eu mesma não tinha paz com a minha própria irmã? Um dia, numa sexta-feira de quaresma, ela ouviu justamente esse evangelho, e a frase bateu no peito dela como um trovão: deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Ela não dormiu naquela noite. No dia seguinte pegou o telefone, as mãos tremendo, e ligou para a irmã. Não disse nada elaborado, só disse: Fátima, eu estou cansada de ter raiva, a gente pode conversar? Do outro lado da linha, silêncio, depois um choro, e depois: eu também estou cansada, Cida. Dona Aparecida me contou que a reconciliação não aconteceu naquele telefonema, levou meses.
Teve conversa difícil, teve choro, teve momento de querer desistir, teve dia em que as duas brigaram de novo e Dona Aparecida pensou: não vai dar certo, o estrago foi grande demais. Mas ela continuou porque algo dentro dela já tinha mudado, a pedra já tinha saído do lugar. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci: Padre, o milagre não foi a gente voltar a se falar, o milagre foi eu conseguir querer voltar a se falar, porque durante 8 anos eu não queria, e de repente, depois daquele evangelho, eu quis, e querer já foi o começo de tudo. Hoje, Dona Aparecida e Dona Fátima tomam café juntas todo sábado. Não é perfeito, ainda tem assunto que elas evitam, ainda tem ferida que coça de vez em quando, mas tem presença, tem abraço, tem vida onde antes só tinha silêncio e dor. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma ligação de telefone numa sexta-feira, falou de querer, falou de um primeiro passo dado com as pernas tremendo. Agora eu quero voltar ao Evangelho com você, porque tem mais coisas aqui que a gente precisa ouvir. Jesus começa dizendo: se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E depois ele diz: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Repare bem, não diz apenas quem mata, diz quem se encoleriza. Não diz apenas quem agride com as mãos, diz quem agride com as palavras. Não diz apenas quem destrói o corpo, diz quem destrói a dignidade. Jesus está dizendo que existe um assassinato invisível, um assassinato que acontece quando a gente ignora alguém de propósito, quando a gente fala mal pelas costas, quando a gente exclui, humilha, menospreza, quando a gente guarda rancor como quem guarda um tesouro. E talvez você esteja pensando: mas Padre, eu tenho razão de sentir raiva, o que fizeram comigo foi injusto. E eu não duvido que você tenha razão, mas o Evangelho não está pedindo que você finja que não doeu, não está pedindo que você diga que foi bonito, que foi feio. O Evangelho está te dando permissão para soltar, permissão para dizer: isso me machucou e eu não preciso mais carregar esse peso. Reconciliar não é aprovar o que o outro fez, reconciliar é se libertar da corrente que te prende ao que o outro fez. Receber essa palavra é um gesto simples, é dizer: entra, Senhor, mesmo que meu coração ainda esteja bagunçado, entra, mesmo que eu ainda sinta raiva, entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, porque sozinho eu não consigo. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Não nasceu do seu esforço, nem da sua vontade de ser melhor, nasceu da graça que Deus derrama, mesmo quando a gente acha que não merece. Deus não se cansa de começar. Você pode ter falhado 1000 vezes em perdoar, pode ter prometido para si mesmo que ia deixar para lá e não conseguiu, pode ter voltado atrás na reconciliação, pode ter sentido raiva de novo depois de achar que tinha superado. Deus não se cansa, Ele começa de novo, Ele recomeça com você, sempre, porque a justiça que Jesus pede não é a justiça fria da lei, não é a justiça de quem anota quem errou e quanto errou, é a justiça do amor, é a justiça de quem olha para o irmão e vê, antes do erro, uma pessoa que também sofre, que também tem medo, que também está cansada. Jesus diz que a gente pode matar de muitas formas. A gente mata com silêncio proposital, mata com olhar de desprezo, mata com a fofoca que destrói a reputação, mata com a indiferença calculada, mata quando exclui alguém do grupo, quando ignora uma mensagem de propósito, quando finge que o outro não existe. Mas a mesma boca que pode matar, pode também curar. A mesma mão que pode empurrar, pode também abraçar.
O mesmo coração que guarda rancor pode, pela graça de Deus, se abrir para o perdão. E esse recomeço não depende só de você, vem de Deus, nasce da graça. E eu preciso te falar sobre algo que talvez você não tenha percebido. Olha para trás, olha para os últimos meses, para os últimos anos. Você ainda está aqui, depois de tudo o que aconteceu, depois de cada decepção, depois de cada traição, depois de cada noite em claro remoendo mágoa, você ainda está aqui, ouvindo esta palavra, buscando a Deus. Isso não é pouca coisa, isso é graça sobre graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez naquela manhã em que você acordou e decidiu continuar, mesmo sem vontade, tenha sido a graça te sustentando. Talvez naquele momento em que você segurou a língua e não disse aquela palavra que ia destruir tudo, tenha sido a graça te segurando. Talvez no dia em que você chorou no banho e ninguém viu, Deus estava ali mais perto do que você imagina. A graça nem sempre é espetacular. Às vezes a graça é silenciosa. É aquela força invisível que sustentou você quando tudo parecia desmoronar. É aquele fio de esperança que não se rompeu quando tudo indicava que ia romper, graça sobre graça. Não porque você mereceu, mas porque Deus ama assim, sem medida, sem cálculos, sem contabilidade. A graça foi o dia em que você não respondeu àquela provocação. A graça foi a noite em que você chorou até dormir e acordou vivo no dia seguinte. A graça foi aquele amigo que apareceu na hora certa, com a palavra certa. A graça foi o pão na mesa, o teto sobre a cabeça, o ar nos pulmões. Tudo isso é graça, tudo isso é Deus dizendo: eu estou aqui, eu não te abandonei. Mesmo quando você achou que eu estava longe, eu estava mais perto do que nunca, sustentando, carregando, amando, em silêncio, mas presente, sempre presente. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma como um grande projeto de mudança. Não coloque sobre os seus ombros o peso de resolver tudo, perdoar tudo, mudar tudo. Só faça uma coisa agora, feche os olhos se puder, respire fundo e diga no silêncio do seu coração: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra na minha mágoa, entra no meu medo de perdoar, entra naquele lugar do meu coração que eu tranco com chave porque dói demais, entra nas minhas relações quebradas, entra naquele nome que eu não consigo pronunciar sem sentir dor. Entra, Senhor. Eu não sei se consigo perdoar hoje, mas eu quero querer, eu quero ter a vontade de soltar, eu quero ser livre desse peso. Me ajuda, me dá coragem, me dá um coração novo. Não precisa ser agora, não precisa ser perfeito, só entra e fica. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito. Deus não precisa de palavras elaboradas, Deus precisa do seu coração aberto. E se você está aqui ouvindo, o seu coração já está mais aberto do que você imagina. E saiba, cada pessoa que escreveu o nome nos comentários, cada pessoa que está ouvindo em silêncio, cada pessoa que nem consegue rezar, mas está aqui, Deus vê o que ninguém enxerga. Deus vê a luta que você trava por dentro e Ele não te condena por isso, Ele te abraça. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Se você carregou mágoa, foi porque doeu de verdade. Se você se afastou de alguém, foi porque precisava se proteger. Se você não conseguiu perdoar, não foi por maldade, foi porque a ferida ainda estava aberta. E ferida aberta dói. Deus sabe disso. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele não te julga pelo que você não conseguiu fazer. Ele te abraça pelo que você está tentando fazer agora. E a mensagem deste evangelho é clara: a reconciliação não começa com a perfeição, começa com um
Um passo pequeno, trêmulo, imperfeito, mas sincero. Pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser um olhar diferente, pode ser apenas parar de alimentar o rancor no pensamento, pode ser simplesmente dizer para Deus: eu ainda não consegui, mas eu estou tentando, e eu confio que você vai me dar forças para continuar tentando. E agora eu te peço mais uma vez, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra: paz, perdão, reconciliação, saúde, trabalho, coragem, liberdade, recomeço. Pode ser o nome de alguém que precisa de oração. Pode ser o nome daquela pessoa com quem você precisa se reconciliar. Pode ser uma situação que você quer colocar nas mãos de Deus. Escreva, porque quando você escreve, você tira de dentro. E quando você tira de dentro, Deus transforma. A gente aqui forma uma comunidade, uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que reza uns pelos outros, que se fortalece na palavra, que se encontra todos os dias diante do mesmo Evangelho. Gente de São Paulo, do Rio, de Salvador, de Manaus, de Recife, de Porto Alegre, de cidades pequenas que nem aparecem no mapa, gente unida pela mesma fé, pela mesma esperança, pelo mesmo Deus. E isso é bonito demais. Isso é igreja de verdade. Isso é o que Jesus sempre quis. Gente que caminha junto, que se reconcilia, que se perdoa, que recomeça. Não gente perfeita, gente real, gente ferida que escolhe amar mesmo assim. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem evangelho novo, tem graça nova, tem recomeço novo. Não importa como foi o seu dia de hoje, não importa se você conseguiu ou não dar aquele passo de reconciliação. Amanhã é mais um dia e Deus estará lá esperando por você do mesmo jeito que esperou hoje. Compartilhe esta reflexão com alguém que precisa ouvir isso. Talvez com aquela pessoa com quem você precisa se reconciliar. Talvez esse evangelho seja a ponte que faltava. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma graça. Deus não desiste de você. Deus não se cansa de recomeçar com você. Sempre. Amém.